Imagine um julgamento solene, numa catedral imponente. Candelabros iluminam o ambiente, monges e padres assistem em silêncio. E no centro do tribunal está o réu, um cadáver. Sim, você ouviu certo, um cadáver, rígido, pálido, vestido com trajes de papa, sentado numa cadeira, com a cabeça pendendo para o lado, sem esboçar qualquer reação, menos como seria de se esperar de um corpo morto há meses. Esse é um dos episódios mais surreais e grotescos da história da Igreja Católica. O Sínodo do Cadáver, o momento em que a obsessão por poder, vingança e controle ultrapassou todos os limites do bom senso e mergulhou Roma num espetáculo grotesco. O ano era 897, e a vítima menos ou réu dessa bizarrice histórica era o Papa Formoso. Já ouviu falar dessa história antes? Comenta aqui embaixo se isso te pegou de surpresa ou se já conhecia esse episódio bizarro da Idade Média. Para entender como chegamos a esse ponto, é preciso voltar um pouco no tempo. O Papa Formoso havia sido eleito em 891, em uma época turbulenta em que o trono papal era alvo constante de disputas políticas. Formoso era um diplomata talentoso, mas sua trajetória o envolveu com as famílias e reis mais poderosos da época. Ele foi acusado de apoiar usurpadores, conspirar contra imperadores e trair alianças, o que na Roma do século IX era basicamente uma sentença de morte, menos mesmo para um papa. Oh, Mela! Especialmente para um papa, depois de morrer em 896, Formoso foi enterrado como qualquer pontífice deveria ser, com todas as honras, mas seu sucessor, o Papa Estevão V, tinha outros planos. Movido por Dio, medo ou pressão política, menos, ou talvez por todos esses fatores juntos, Estevão decidiu reabrir o caso contra Formoso. Só que havia um pequeno problema: o acusado estava morto. Se você fosse juiz nesse tribunal, o que faria? Enterraria essa história ou também reabriria o caso? E foi então que aconteceu o que ninguém poderia imaginar. O corpo de Formoso foi desenterrado, retirado de sua sepultura e levado para ser julgado. O Papa Estevão mandou vestir o cadáver com as vestes papais, o colocou sentado em um trono dentro da Basílica de São João de Latrão e deu início ao julgamento. Para representar o morto, foi nomeado um diácono menos, cuja função era apenas ouvir as acusações, já que o réu, evidentemente, não tinha como se defender. A cena era grotesca. O corpo em decomposição, envolto em roupas sagradas, sendo interpelado por um tribunal de clérigos, que gritavam acusações de perjúrio, heresia e usurpação do trono papal. A multidão, horrorizada e fascinada, assistia ao espetáculo. Era mais do que um julgamento. Era um teatro de horrores. Você acha que esse julgamento foi só insanidade? Ou havia uma estratégia por trás disso tudo? Escreve aí nos comentários. Loucura ou cálculo? As acusações contra Formoso eram antigas. Alegavam que ele havia aceitado o papado ilegalmente, que já era bispo em outra cidade, e portanto, não poderia assumir Roma. Diziam que ele havia conspirado contra o império, violado tradições da igreja e corrompido o cargo mais sagrado do cristianismo. Diante disso, o Papa Estevão declarou que todos os atos de Formoso eram nulos. Todos os cargos eclesiásticos que ele concedeu foram cancelados, e como forma de punição final, ordenou que o cadáver fosse despojado de suas vestes sagradas, que os 3 dedos da mão direita, usados para dar bênçãos, fossem cortados e que o corpo fosse jogado no rio Tibre. Sim, o Papa morto foi literalmente lançado num rio como se fosse lixo. Era o fim de um julgamento insano, mas não o fim da história. Você acha que essa punição foi exagerada ou merecida? Me conta aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião. O impacto do Sínodo do Cadáver foi imediato. A bizarrice do julgamento repercutiu em toda Roma e nas cortes europeias. Muitos viram aquilo como um escândalo, outros como um sinal de que os papas haviam perdido qualquer senso de decência. A população de Roma, horrorizada, se revoltou. Em poucos meses, o próprio Papa Estevão V foi deposto, preso e estrangulado na cela da prisão. Ironicamente, o destino de Estevão não foi menos trágico do que o de seu inimigo morto. Pouco tempo depois, o corpo de Formoso foi recuperado por monges e reenterrado com honras. E mais, seus decretos papais foram restaurados, e o Sínodo do Cadáver foi oficialmente declarado inválido pelos papas seguintes. A igreja tentou apagar esse episódio de seus registros, mas a bizarrice já havia entrado para a história. Se você fosse da igreja naquela época, teria tentado esconder essa história, ou usá-la como exemplo
de até onde o poder pode chegar, esse julgamento surreal não é apenas uma nota de rodapé estranha na história da Igreja. Ele revela algo muito mais profundo: o quanto o poder pode cegar, e como a luta por controle pode ultrapassar todos os limites, até mesmo os da morte. Julgar um cadáver é mais do que um ato simbólico de revanche, é a tentativa desesperada de reescrever o passado, de anular uma ameaça mesmo depois do fim. O sínodo do cadáver se tornou um símbolo sombrio de uma era em que política, religião e loucura estavam entrelaçadas de forma indissociável, e por mais inacreditável que pareça, tudo isso realmente aconteceu. Numa época em que o sagrado se misturava com o grotesco e a verdade era decidida não por fatos, mas por quem gritava mais alto, menos mesmo que fosse para acusar um corpo que já não podia mais se defender. E aí, você acha que o poder corrompe até depois da morte? Escreve nos comentários o que essa história te fez refletir.